Você já imaginou se fosse possível ter uma amostra grátis do céu? Em meio às dificuldades da vida, em meio à escuridão da vida, ter uma amostra grátis da luz, da graça, da glória dos céus? Sabe, 3 discípulos de Jesus tiveram essa experiência. E é esse o texto que eu quero ler para nós hoje e mostrar como ele pode trazer esperança também para nós, para o nosso tempo de hoje. Está registrado no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, os versículos 2 até o 9, o episódio da transfiguração de Jesus. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e o João e os levou a sós, à parte, a um monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro sobre a terra poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, pois estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem e os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão Jesus. Versículo 9. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem fosse ressuscitado dentre os mortos. Esse pequeno texto, esse episódio conhecido como da transfiguração de Jesus, onde a sua figura é mudada, é uma pequena amostra daquilo que nós podemos esperar da glória do céu. Pedro, Tiago e João, com Jesus, eles sobem sozinhos ao alto de um monte. Eu imagino que provavelmente fosse à noite, não sei se era lua cheia ou não, mas não era uma noite iluminada com as nossas luzes que nós temos hoje, luzes artificiais. No máximo, talvez tinha algum lampião, alguma coisa assim junto. E em meio àquela escuridão que estava aquela noite, de repente Jesus começa literalmente a brilhar. Fica iluminado, a sua roupa fica branca, tão branca como ninguém poderia produzir uma roupa tão grande. Imagina, principalmente naquela época. Diante daquela luz toda, diante daquele brancor, aparece junto com Jesus Moisés e Elias. E os 3 estão conversando, é relatado aqui essa visão. E Pedro, então, toma a palavra e naquele êxtase daquele momento tão bonito, tão diferente, tão além daquilo tudo que ele imaginava, ele diz: Mestre, como é bom nós estarmos aqui. Ele sente que ali há algo diferente. A sua alma fica preenchida, o seu espírito está extasiado, ele diz: como é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, ou seja, vamos estender esse momento ao máximo, vamos permanecer aqui por muito tempo ainda. Mas ele não sabia o que estava dizendo. Diz aqui o texto que os discípulos ficaram aterrados, ficaram boquiabertos com aquela cena. Por isso, essa foi a primeira impressão de Pedro, que era justamente aquele discípulo que sempre tomava a iniciativa e por muitas vezes tropeçava nas palavras, sempre aquele mais entusiasta de todos, mas não estava entendendo direito o que estava acontecendo ali. Não era possível permanecer para sempre naquele momento, naquele êxtase, naquele sentimento maravilhoso da glória de Deus. A seguir, já no outro instante, veio uma nuvem, diz aqui o texto, encobriu e de repente viram apenas Jesus ali. Aquela cena havia acabado e eles tinham que descer do monte novamente para o seu dia a dia, para a sua vida. Quando nós olhamos esse texto, algumas coisas nos chamam a atenção. E eu quero trazer aqui, de primeiro momento, o significado teológico desse texto. Quando
Jesus aparece aqui conversando com Moisés e Elias, estão representados aqui Moisés, o Antigo Testamento, Pentateuco, os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés, e Elias representando aqui a época dos profetas. Ou seja, nesse episódio, teologicamente se constata que Jesus de fato é o Messias prometido desde os tempos antigos. A história de Deus que começou lá no Antigo Testamento, com a criação, com um povo escolhido por Deus, que seguiu através dos profetas guiando o povo de Deus, essa história, essa ação de Deus, ela continua agora em Jesus. Esse episódio, de certa forma, ele testifica que Jesus é de fato o Filho de Deus, a sua ação faz parte dos planos de Deus. E até olhando agora num ponto de vista até, digamos assim, numa linha cronológica, numa linha do tempo, poderíamos dizer que a ação de Deus que começou lá no passado, com Moisés, passou pelos profetas, passou por Jesus, aqui já dá uma pequena amostra também da eternidade, do céu previsto para aqueles que amam a Jesus Cristo, para aqueles que creem nele. Essa pequena amostra do céu que os discípulos tiveram, aquele instante de glória, de êxtase que eles veem como será no céu, não necessariamente, eu estou dizendo aqui do monte, de toda essa questão, mas daquele sentimento de glória, de plenitude, de ver a glória de Deus face a face. Assim será no céu. E esses discípulos, eles tiveram esse momento de glória. Esse é o significado teológico desse texto, mas eu quero agora também trazer ele para o nosso dia a dia, para a nossa época e trazer para agora as implicações práticas desse texto para nós. Muitas vezes a nossa vida, ela caminha também em momentos como que de escuridão, como aquela noite que provavelmente era muito escura que os discípulos estavam, mas no meio daquela escuridão, resplandece a luz da glória de Deus. No meio da escuridão do nosso mundo, Deus entra em Jesus Cristo na nossa história. E quando nós entendemos que Jesus Cristo é a revelação de Deus, pode começar a raiar a luz também em nossas vidas, também em nosso dia a dia. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu não sei qual é o momento que você está passando na sua vida. Não sei como é a escuridão pela qual você está passando, mas eu quero te dizer que com Jesus a luz pode resplandecer também na sua vida. Nós vivemos no nosso mundo, nesse tempo, um tempo de grande escuridão, com todos os problemas dada a Covid, o coronavírus, problemas econômicos, problemas sociais, para muitos problemas de saúde também, pessoas que tiveram o vírus e tiveram sintomas muito graves, para algumas pessoas inclusive é um tempo de luto que estão passando, isso em termos do nosso mundo. Mas eu penso que nós podemos, mesmo em meio a toda essa escuridão, ver pequenos instantes de luz da glória de Deus já no nosso mundo. Basta você ter os olhos para ver a ação de Deus já no nosso mundo. Nós podemos ver em pequenas e grandes coisas a ação de Deus no nosso dia a dia. Se você está vivo aqui hoje, podendo ouvir essa mensagem, podendo participar desse culto, isso é a ação de Deus, é luz de Deus na tua vida em meio à escuridão. Uma vida que nasce, uma boa atitude de alguém para com alguém outro, são pequenas luzes que refletem a glória de Deus já na nossa vida agora, mesmo nos nossos momentos de escuridão. Nós precisamos aprender a enxergar essas luzes, nós precisamos aprender a enxergar a ação de Deus mesmo no nosso mundo. E muitas vezes é assim que, quando nós temos esse tempo de ver a glória de Deus, nós gostaríamos que fosse sempre assim. Assim como Pedro aqui, o mais entusiasta dos discípulos, queria estender aquele momento para sempre, mas aquele momento termina e eles têm que voltar para a sua rotina. Talvez esse momento que você esteja assistindo esse culto seja um momento de estar na glória de Deus, na presença dEle, mas você vai voltar para a sua rotina, para o seu trabalho, para o seu dia a dia. E é lá que a luz de Deus vai ter que te dar a esperança. É para aquele contexto que vai fazer a diferença.
Nós estamos nessa época de carnaval e agora pelo Covid muitos retiros foram cancelados, mas geralmente aqueles retiros que se faz, onde se passam uns dias de uma programação toda especial, talvez sejam aqueles momentos de presenciar a glória de Deus de uma maneira mais concreta, e a gente fica angustiado quando está terminando e diz, olha, eu queria que se estendesse, eu queria que continuasse, mas ele termina e nós precisamos voltar para a nossa rotina. Mas a grande questão é que quando esses momentos que nós vemos a glória de Deus, seja na sua palavra, seja nas atitudes, como eu falei, quando nós vemos, eles nos abastecem para o nosso dia a dia. Com certeza, Pedro, Tiago e João não eram mais os mesmos depois que viram aquela transfiguração, depois que viram aquela glória de Deus. Voltaram diferentes para a sua rotina, voltaram diferentes para a sua missão, a missão de discípulos. Assim também nós. Ao desligarmos a tela desse celular ao final deste culto, ao terminarmos de ouvir essa mensagem, ao fecharmos a Bíblia após o nosso devocional, nós voltamos para a nossa rotina, mas voltamos diferentes, voltamos tocados e transformados por essa palavra. Uma certa vez, alguém disse assim para um pastor, olha pastor, eu acho que não adianta muito eu ir nos cultos, ouvir a palavra de Deus, porque passa um tempo e eu já não lembro mais daquilo que foi falado. Então diz que aquele pastor deu a seguinte ordem para a pessoa e disse, tá vendo esse balaio? Desce até no rio e busca água com ele. A pessoa estranhou aquela ordem, mas cumpriu, pegou um balaio, né, aqui não sei se vocês conhecem, aquele balaio de vime, né, todo trançado, desceu, tentou pegar água e trouxe de volta. E o pastor então perguntou, o que você aprendeu com essa tarefa? Aprendi que balaio não serve para segurar água. Repete a tarefa. E foi lá de novo e depois da terceira, quarta, quinta vez, o pastor perguntou, o que você aprendeu? Não aprendi nada, ele disse. Então olha para o balaio. Ele olhou e disse, o balaio agora está limpo. Toda vez que nós vemos a glória de Deus, seja na sua palavra, quando nós lemos, pode ser que nós não retenhamos tudo aquilo que nós ouvimos, letra por letra, frase por frase, mas nós voltamos diferentes, tocados por aquele contato com a palavra de Deus. Assim como os 3 discípulos voltaram diferentes daquele episódio, assim também nós, nos momentos em que nós estamos diante da glória de Deus, nós somos tocados, transformados e algo em nós acontece. Nós somos transformados, mesmo que nós não lembremos de tudo após o episódio. Tenha essa certeza de que nesse momento da glória de Deus, no momento que você ouve a sua palavra, Deus está trabalhando no seu coração, está trabalhando na sua vida e algo vai ser diferente. Você vai colher os frutos com certeza ao voltar para a sua missão. Por último, eu quero dizer que essa glória de Deus que os discípulos viram fez parte e impulsionou a sua missão de levar a palavra de Deus adiante. Eu espero que você, ao perceber a glória de Deus nos momentos mais diversos da sua vida, nesse contato com a palavra, também seja impulsionado a testemunhar do amor de Deus para outras pessoas. Que o seu coração, iluminado por essa palavra, pela glória de Deus, possa também refletir essa luz para as outras pessoas que convivem contigo durante a semana. Eu desejo que o seu coração esteja repleto dessa esperança da palavra de Deus e que assim também reflita para outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Ele esteja contigo, completando, dando completude para a tua vida a cada novo momento. Grande abraço, Deus te abençoe.